Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como se insistisse, perguntando-lhe, endireitou e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirarem pedra contra ela. E tornando a inclinar-se e escrever na terra, quando ouviu isto, saíram um a um, começando pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai quem me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhe, pois: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Dizia, pois, os judeus: Porventura terá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vos vir. E dizia-lhe: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhe, pois: Quem és tu? Jesus disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele que tem ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que a palavra do Pai. Disse, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Dizendo eles essas coisas, creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecer na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondendo-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo que vim junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto do vosso pai? Responderam, disse-lhe: nosso pai Abraão é Abraão. Jesus lhe disse: se fosse filho de Abraão, fazia as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me a mim, homem que tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de si próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque vós não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disse: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonra. Eu não busco a minha glória, a quem a busque, e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Diz-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz ser tu? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual faz que é o vosso Deus. Não o conheceis, mas eu conheço. E dizer que o não conheço é ser mentiroso como vós. Mas conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, exaltou por ver os meus dias, e viu e alegrou-se. Disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para nascerem cegos? Jesus respondeu:
nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto há dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois foi, e o lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes via visto e que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado a mendigar? Uns dizia: é este, outros dizia: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Disse-lhe, pois, como se abriram os olhos? E respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei e vi. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus, e que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. E tomando, pois, também os fariseus, perguntaram-lhe como viram. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que diz aquele que te abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não criam que ele tinha sido cego e que agora visse enquanto não chamava. E então chamaram os pais do que agora via e perguntaram, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temia os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu, pois, ele e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós perguntar, porventura fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que de Deus falou Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, não poderia fazer.
Respondeu-lhe eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Jesus ouviu o que tinha expulsado e, encontrando, disse: Crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já tens visto, e é aquele que vos fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, e os que vejam sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com eles, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse, pois, Jesus: Se fosse cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso é vosso pecado permanece. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.